Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Espero que com vocês também. Hoje, em nossa aula de ciências, iremos falar sobre recursos naturais. E este conteúdo está no módulo 3 de vocês. Hoje, vamos dar início ao módulo 3, capítulo 7. Vamos lá? Atividades humanas e conservação do ambiente. Acompanhem a leitura. Como um garfo ou uma colher que você usa diariamente pode interferir nos ambientes naturais, conforme mostra esta fotografia? E como outros produtos, incluindo os alimentos que você ingere, interferem nos ambientes naturais? É importante ter em mente questões como essas toda vez que consumimos um produto. Aí aqui tem dizendo que essa imagem é a extração de minério de ferro em Mariana, Minas Gerais. Observem a imagem da página 190 e da página 191. Na página 191, vem 3 questões para vocês responderem. Vocês vão responder no caderno de vocês. Letra A. Como você acha que era o ambiente mostrado nesta fotografia antes das alterações realizadas pelo ser humano? Hein? Então, para responder essa questão, vocês vão ter que imaginar como era o local antes da exploração mineral, comparando com as áreas ao redor da cratera, que se formou aí. Observem, vocês vão observar o local, né, que foi explorado e vai observar a paisagem, certo? As áreas que estão ao redor da cratera que se formou, ok? Letra B. Em sua opinião, qual a relação dessa imagem com a produção de objetos como talheres, carros e bicicletas? Certo? Vocês vão relacionar a fabricação de produtos à necessidade de extrair recursos dos ambientes naturais. Depois, vocês vão conseguir responder essa questão. Letra C. Cite algumas consequências que as transformações realizadas pelo ser humano provocaram no ambiente mostrado na fotografia, tá? Aí vocês vão ter que fazer a relação da necessidade de recursos às transformações nos ambientes naturais, tá ok? Vamos para a página 192. A partir da página 192, falaremos um pouco sobre os recursos naturais. Vamos lá? Aqui tem a questão 1. Todos os dias, realizamos diversas atividades que necessitam de recursos naturais. Das atividades abaixo, assinale aquelas que utilizam tais recursos. Observem as imagens abaixo. Qual delas que utilizamos tais recursos? Os recursos naturais. Pensem um pouquinho. Na verdade, em todas as imagens são utilizados os tais recursos naturais. Vamos entender por quê? Observe a primeira imagem. Na primeira imagem, o menino está o quê? Tomando banho. Aí vocês analisam. E cadê os recursos naturais? Os recursos naturais estão na água, a matéria-prima para a fabricação do sabonete e a energia elétrica. Interessante, né? Na segunda imagem, que é a garotinha se alimentando, onde é que estão os recursos naturais? Os recursos naturais estão dentro dos minerais utilizados na fabricação dos talheres, da madeira utilizada para a fabricação da mesa e nos alimentos, além de outros que também estão aí na imagem. Na terceira imagem, que tem a garotinha escrevendo, né, estudando, né,
os recursos naturais estão na madeira utilizada para a fabricação do papel, a luz solar que ilumina o ambiente, a matéria-prima utilizada na fabricação do lápis, entre outros. Já na quarta situação, está na energia elétrica, onde tem um garotinho aí, utilizando o computador, acessando, o ambiente virtual. Está na energia elétrica, a matéria-prima utilizada na fabricação do computador, entre outros. Então, significa que vocês vão marcar todos os quadradinhos. Por quê? Porque nós utilizamos recursos naturais de maneira direta ou indireta ao realizar muitas atividades de nosso cotidiano. Então, marquem todos os quadradinhos, porque em todas as situações aí, em todas as atividades, estamos utilizando recursos naturais. Vamos continuar a leitura? Recurso natural é todo componente proveniente dos ambientes naturais que pode ser utilizado direta ou indiretamente pelo ser humano para atender às suas necessidades. Os minerais, a água, o ar, a luz solar, os seres vivos, entre outros componentes, são exemplos de recursos naturais. Porém, temos, dois tipos de recursos naturais. O ser humano utiliza esses recursos para produzir alimentos, roupas, objetos artesanais e industrializados, gerar energia elétrica, entre outras atividades. Os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Veremos mais informações sobre eles a seguir na próxima página 193. E o que seriam esses recursos naturais renováveis? Os recursos naturais renováveis são aqueles que não se esgotam no ambiente, pois se renovam a um ritmo constante e superior ao de seu consumo. Essa renovação pode ser natural ou ocorrer pela ação do ser humano. Um exemplo de renovação de recursos naturais, feita pelo ser humano, realizada pelo ser humano, é o plantio de árvores, É por meio do plantio de árvores. Como exemplos desse tipo de recurso, podemos citar a água, a luz solar, o ar, o solo e os vegetais. Atualmente, o ser humano tem ampliado a utilização dos recursos naturais renováveis, como o vento, a luz solar e até mesmo as ondas do mar para gerar energia elétrica. Observem a imagem ao lado, Tem a usina que gera energia elétrica a partir de ondas do mar em São Gonçalo do Amarante, Ceará. Essa é a imagem de 2012. É muito interessante também pontuar que os vegetais, assim como outros seres vivos, originam a biomassa, que é utilizada para a geração de energia elétrica. A biomassa pode ser definida como toda matéria orgânica originada de seres vivos, como animais, vegetais e fungos. Ela é renovável e pode ser utilizada para a geração de energia elétrica. A biomassa pode ser originada de rejeitos industriais e urbanos de cultivos agrícolas, como a cana-de-açúcar, soja e arroz, ou de recursos florestais, como a madeira. Legal, Agora, vamos ver os recursos naturais não renováveis.
Os recursos naturais não renováveis são aqueles que podem se esgotar no ambiente, pois sua renovação geralmente envolve milhões de anos, além de serem consumidos a ritmo superior ao de sua renovação. Além disso, os recursos naturais não renováveis não podem ser repostos no ambiente pelo ser humano. Os combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural, são exemplos de recursos naturais não renováveis. Observem aí na imagem a extração de petróleo em Mossoró, Rio Grande do Norte. A imagem é de 2012. Um exemplo de recursos naturais não renováveis, né? São os combustíveis que utilizamos nos automóveis e o gás de cozinha utilizado para o preparo dos alimentos. Página 194. Apesar de muitos recursos naturais serem renováveis, é preciso utilizá-los de maneira consciente. A água, por exemplo, é um recurso natural renovável que cobre a maior parte da superfície da Terra. No entanto, apenas uma pequena porção dessa água está disponível para o ser humano. Olha esse diálogo aí abaixo. Mas então, o que podemos fazer para garantir que todos tenham acesso à água no futuro? Ora, nós devemos cuidar da água de nosso planeta, evitando o desperdício e sua poluição. Abaixo nós vamos ver uma personagem cujo nome é Patrícia, né? Onde ela vai falar sobre formas, né, que ela e a família utiliza para evitar o desperdício de água. Vamos acompanhar? Olhe o que ela começa dizendo. Todos os dias, antes de ir para a escola, eu tomo um banho. Para economizar água, mantenho o registro do chuveiro fechado enquanto me ensaboo. Após cada refeição, escovo os dentes. Eu mantenho a torneira fechada e uso um copo com água para enxaguar a boca, né? Então, é muito importante, né? A economia da água, né? E é importante a gente se conscientizar que apesar, né, da grande quantidade de água cobrindo a nossa superfície da Terra, né, do planeta, não é, né, garantia de que tenhamos água para o consumo, né? Então, esse é um dos motivos que temos que evitar o desperdício. Vamos continuar aqui. Patrícia disse que em casa ela sempre acumula roupas, né, peças de roupa, para utilizar a máquina em sua capacidade máxima, né? Podendo ligar a máquina, né, somente uma vez. Aí ela pergunta à mãe, aí ela diz aqui em casa sempre acumulamos várias peças de roupa para usar a máquina em sua capacidade máxima. Podemos ligar a máquina, mamãe? E a mãe responde, sim, filha. Já encaixei o cano que leva a água da lavagem da roupa para o tambor. Assim, armazenamos a água e a utilizamos para lavar a calçada mais tarde. Olha, a água que lava a roupa é reutilizada para lavar a calçada. Abaixo ela fala: as calhas de nossa casa direcionam a água da chuva para grandes recipientes de plástico, onde a água é armazenada, que ficam sempre bem fechados. Assim, podemos usar a água da chuva para lavar o carro, a calçada e regar as plantas. Olha, observem as calhas. As calhas é onde a gente chama de bica, né? Onde a água cai para escoar, não é isso? Observem aí uma forma de evitar o desperdício de água.
Abaixo, ela está com o papai dela. E o papai dela fala: aqui em casa sempre usamos baldes para lavar o carro e a calçada, pois a mangueira desperdiça água. E ela diz: cuidar das plantas é minha responsabilidade. Para irrigar as plantas, utilizo um regador. Dessa forma, evito o desperdício de água. Que legal, né? Dicas muito importantes para evitar o desperdício da água. Na questão 2 aqui abaixo, pede o seguinte: que vocês circulem as cenas que apresentam atitudes que você e a sua família costumam ter no dia a dia para economizar água. Então, vocês vão voltar na página 194, ver se alguma daquelas imagens, daquelas ações, vocês fazem com a sua família. E aqui na página 195 também vão circular as ações que vocês costumam fazer junto com a sua família ou até mesmo quando seus pais fazem sozinhos e você também, tá certo? Aqui embaixo, tem uma reflexão muito legal. Vivendo valores. Economizar água é dever de todos. Reflita sobre suas atitudes diárias e ajude a economizar água, pois ela é essencial para a vida da Terra. Página 196. Na página 196, vem falando sobre a água virtual. E o que seria água virtual? Vamos ver? Água virtual. Quando você pensa na quantidade de água que consome em seu dia a dia, ela inclui a água utilizada para a produção de alimentos e de outros produtos que você usa? Será? Vou ler novamente. Quando você pensa na quantidade de água que consome em seu dia a dia, ela inclui a água utilizada para a produção de alimentos e outros produtos que você usa? Vamos refletir. A quantidade de água utilizada em todo o processo de produção dos alimentos e de outros produtos é chamada de água virtual. Durante a produção de carne bovina, por exemplo, temos a água que os animais ingerem, a água para irrigação do pasto ou para a produção da ração que eles comem e a água utilizada tanto na limpeza do animal quanto na limpeza da carne após o abate. Veja a seguir alguns exemplos de água virtual. Aí vem aqui abaixo, 1 kg de carne bovina, 15.400 litros de água. 1 kg de arroz, 2.500 litros de água. Uma camisa de algodão, 2.500 litros de água. Aí tem aqui, um celular, 900 litros de água. 1 kg de maçã, 820 litros de água, né? Então, aqui, é importante, interpretar aqui este infográfico, certo? E perceber que o tamanho de cada gota, representa proporcionalmente a quantidade de litros de água utilizada para fabricar cada produto ou produzir cada alimento. Então, essas gotas de água aqui que vocês estão vendo, essas gotas de água aqui no infográfico representa, a quantidade de litros de água utilizada para fabricar cada produto ou produzir cada alimento, Aqui incorpora toda a água que é utilizada para a fabricação deles. Aqui abaixo vem dizendo assim: imagine que uma família comprou 6 kg de carne bovina, 2 kg de arroz para consumir durante um mês. Quantos litros de água foram gastos para a produção desses alimentos, desconsiderando a água gasta para o cozimento deles, Porque aqui nós estamos falando da água utilizada para a fabricação, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse cálculo, porque aqui é um pequeno probleminha, E colocar no caderno de vocês, certo? Resolvam um probleminha, E coloquem no caderno de vocês, certo? Agora, nós vamos para nossas atividades do dia, Mais algumas. Na página 197, questão 1,
vocês vão circular no diagrama abaixo o nome de 7 recursos naturais, né? Vão refazer a leitura, ouvir mais uma vez a videoaula e perceber aqui no diagrama, certo? 7 recursos naturais e circular. Aí abaixo pede, monte um quadro no caderno, como apresentado a seguir, e classifique esses recursos naturais em renováveis e não renováveis. Observe aqui o quadrozinho que tem abaixo, né? Recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Vocês vão, após circular, vocês vão colocar no quadro aqui, certo? Cada recurso natural em seu lugar. Se é recursos naturais renováveis, coloca aqui no primeiro quadro. Se esses são recursos naturais não renováveis, coloca no segundo quadro, ok? No caderninho de vocês, tá bom? Questão 2. As imagens a seguir representam situações que envolvem desperdício de água. Ligue cada ação à situação de desperdício correspondente. Vocês vão ligar, né? Consertar vazamento, fechar torneira e utilizar vassoura. Fácil, né? Questão 3. Na questão 3, tá pedindo que você leia o texto abaixo e faça as atividades propostas, certo? Aí tem aqui o texto. Você já ouviu falar em pré-sal? Aí diz, as reservas de petróleo e de gás natural se formaram há milhões de anos e continuam se formando. Pré-sal é o nome dado às reservas que se encontram sob uma camada de sal localizada entre 5 e 7 mil metros abaixo da superfície do mar. No Brasil, grande parte do petróleo produzido é retirada das reservas do pré-sal, que estão distribuídas no litoral entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. Veja na tabela abaixo a produção de petróleo do pré-sal. Veja aí uma representação da camada de petróleo de pré-sal, aqui ao lado, e no lado oposto tem a produção diária de barris de petróleo no pré-sal, né? Tem um ano e a produção anual. Abaixo tem o endereço eletrônico, né? A fonte onde foi encontrado. Letra A. Recorte de jornais e revistas, imagens de produtos feitos a partir do petróleo. Cole essas imagens em uma folha de papel sulfite e apresente aos colegas na sala. Vocês vão colar no caderno de vocês, tá bom? Vocês vão pesquisar, recortar as imagens de produtos feitos a partir do petróleo. Pesquisem, vejam e colhem no caderno de vocês. Letra B. Observando os dados da tabela, calcule quantos barris de petróleo foram produzidos em 15 dias no ano de 2016. Tá? Vai observar na tabela e calcular a quantidade, né, de barris de petróleo que foram produzidos em 15 dias no ano de 2016, tá bom? Letra C. A produção diária de barris de petróleo aumentou de 2010 para 2014. De quanto foi esse aumento? Vocês vão calcular e ver, né, de quanto foi o aumento de 2010 a 2014. Bom, por hoje é só. Espero que tenham compreendido, tá? Qualquer coisa, assistam novamente a videoaula, refaçam a leitura, tá bom? Beijos e até a próxima aula.